Você que nos visita, seja bem-vindo, sintam-se bem aqui no nosso meio. E nós estamos aqui numa direção no ano, vamos falar assim. Não é nenhuma série, porque hoje eu pretendia terminar hoje a primeira minissérie que a gente fez dentro desse contexto. Nós estamos fazendo isso com a nossa Igreja Irmã do Gama, uma caminhada naqueles pilares que nós entendemos o que uma pessoa precisa para ser realmente luz na cidade. Aquele chamado que Jesus nos fez quando Ele fala, vocês são a luz do mundo. Amém? E o que a gente precisa? A primeira coisa que a gente precisa, o primeiro pilar é a intimidade com Deus. E nós já estamos nessa atuada, hoje vai ser a sexta mensagem dentro desse contexto. E eu confesso a vocês que pensei que ia ser a última. Mas o texto que o Senhor nos deu para refletir é um texto muito importante. E esse texto é interessante. Nós vamos, se você quiser acompanhar na tua Bíblia aí, nós vamos ver Romanos 8. Logicamente, Romanos 8 é muito grande, né? Então, eu tinha uma opção, a escolha de Sofia, né? Curto-circuitar o texto e pegar só um pedacinho, e eu sei que ia ser bênção, ou dividi-lo, né? Então a gente vai acabar fazendo isso, e eu queria, hoje provavelmente a gente vai trabalhar dos versículos 1 a 17, e depois, semana que vem, a gente termina. Mas o texto, o título que eu estou dando aqui, é um título muito tradicional, que você pode até, não sei se na tua Bíblia está aí, que é Nossa Segurança em Cristo. Confesso a vocês que eu coloquei 310 títulos nessa mensagem, mas, no fundo, acho que o que salta e o que mais a gente precisa, ainda mais no mundo que a gente vive, num mundo tão conturbado, é segurança. É segurança. É saber quem nós somos. E se a gente está em risco ou não. O que a gente está passando nesse mundo? E por isso esse título fala, pelo menos para mim, eu acho que foi o mais adequado. Interessante que pesquisando muito sobre esse texto, é um texto que tem vários comentários, tem alguns comentários bíblicos de Romanos que dá até um pouco de medo, você se assustaria. Tem alguns lá que tem quase 1000 páginas, você fala, meu Deus do céu, né? E o capítulo 8, como se fosse aquele mais importante. Vendo alguns pastores também, tem um pastor que a gente já comentou aqui, pastor Skip Heitzig, ele é de Dallas, nos Estados Unidos, e ele comentou de um professor dele na faculdade que ele teve, faculdade teológica, que costumava falar de Romanos 8, que é o texto que a gente vai começar a ver hoje aqui. Ele falava que é o capítulo dos capítulos, aqueles que creem, aqueles que têm fé, que a gente pode chamar de cristãos, não é? E ele ainda dizia que se as Escrituras fossem um anel de ouro, a carta aos Romanos seria o diamante daquele anel. E o capítulo 8 seria o brilho daquele diamante. Então, esse é o peso desse texto que a gente vai estar vendo aqui. Então, nenhum pastor se sente à vontade de tratar desse capítulo. Por quê? Porque ele é muito importante, muito profundo também. A gente poderia passar o resto do ano falando dele. Como a gente não vai, aí você pega alguns pastores aí midiáticos, tal, né? Alguns falam dele numa tacada só. Alguns vão e falam, meu Deus do céu, pegou 4 versículos por vez e assim foi, vários meses falando dele. A gente vai tentar fazer em 2 domingos. E eu queria então, por que essa carta é tão importante? Talvez esse título, segurança do cristão, da segurança que a gente tem em Cristo, foi o tema que eu escolhi, porque essa carta, ele começa com nenhuma condenação, e eu acho que faz bem para qualquer um de nós escutar. O versículo 1 fala assim, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Ele começa assim, mas a carta termina falando de que nenhuma separação existe também, pode existir entre nós e o amor de Deus. Versículo 38 fala assim, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação,
será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Eu não sei quanto a vocês, mas esse texto aqui, pelo menos esses versículos 38 e 39, sempre me encheram de muita segurança, né? E tranquilidade, e paz, de saber que caminho que a gente está trilhando. E, logicamente, a gente não vai ver todo o capítulo, como eu já falei, não dá. E eu queria, então, que a gente fosse vendo ao tempo que a gente vai refletindo sobre ele. E existe uma coisa que permeia todo esse capítulo, dessa segurança, que tem a ver com a nossa liberdade, a liberdade que a gente conquista quando a gente entrega o nosso coração para Jesus. E é interessante pensar que há 132 anos atrás, num 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou um decreto. Na verdade, ficou conhecido como a Lei Áurea. A Lei Áurea foi aquela lei que aboliu a escravidão no nosso país. Tornou, então, todos os cidadãos do nosso país, não importa a cor deles, não importa a procedência deles, livres. Isso aconteceu há 132 anos. Mas é muito bom pensar que há 2000 anos atrás, um outro decreto foi assinado. Um decreto de libertação de todo escravo. Todos aqueles que tinham nascido em Adão, que herdaram o pecado original. E aquele decreto, Deus decretou aquilo e assinou com a cruz, onde Jesus morreu. E esse decreto foi assinado com sangue. E pela assinatura desse decreto, pelo sangue que foi derramado naquela cruz, qualquer homem ou mulher que estava debaixo, que está talvez ainda debaixo da escravidão, vivendo em Adão, sob o domínio da lei, a gente vai explicar um pouco isso, o texto nos ensina sobre isso, pode, se desejar no seu coração, pedir a sua carta de alforria. E essa libertação acontece por convidando Jesus a entrar no seu coração. Amém? Esse é o Evangelho. Jesus pagou o preço naquela cruz. E não existe ninguém, no meu entender, que pode chegar no céu. Acho que no meu entender não, acho que fica muito claro isso. Ninguém pode, pelas suas boas obras, chegar no céu. Chegar para Deus, Deus, eu mereço entrar no céu. A gente só pode fazer isso pela graça. E saber, graças a Deus, que tudo foi pago. Jesus pagou. Esse decreto assinado com sangue nos abre as portas do céu. Mas a gente precisa pedir para que isso suceda. Essa carta é uma segurança para aqueles que já deram esse passo de fé. Não sei o teu caso, talvez você está entrando aqui pela primeira vez, não conheço você, né? Não sei se você é cristão ou não, se você frequenta uma outra igreja ou não, se você já deu um passo de fé, abrindo seu coração a Jesus ou não, mas saiba que esse caminho é válido para você também, ok? Então eu queria, a partir daqui, fazer uma reflexão hoje, separando isso dessa forma, nesses 3 pontos. Uma, liberdade real, porque a vida, essa segurança nossa é real, amém? E eu queria fazer isso, dividir isso, esses primeiros 17 versículos, dessa forma. Uma liberdade real, uma companhia real, que é do Espírito Santo, e uma adoção real que nós recebemos, amém? Vamos fazer uma oração para que o Senhor nos acompanhe nessa jornada? Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos. Tu és o Senhor dessa casa, Senhor. Então, Pai, silencia todas as vozes contrárias. Que o inimigo não tenha nenhum poder aqui. Em nome de Jesus, nós repreendemos qualquer manifestação que venha a se opor a tua Espírito Santo. Age livremente no nosso meio. Fala ao nosso coração. Abre o nosso coração. Nos ensina a ver as coisas que a gente realmente está carregando na nossa bagagem, na nossa mala, que nós precisamos tirar de lá para abrir espaço para o novo, para aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma liberdade real.
Isso começa ali no versículo que nós lemos no princípio, né? O primeiro versículo fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Interessante a gente pensar nisso. Nós não podemos saber, no fundo, todas as coisas na nossa vida, mas a gente pode ter algumas certezas. E esse versículo tira, você sabe que tem parte dos irmãos, mesmo cristãos autênticos de muitas igrejas, que vivem na incerteza. Ou seja, eu preciso participar de uma campanha, eu preciso fazer uma obra, eu preciso obedecer mais, não posso faltar no culto, se eu faltar, minha salvação está em perigo. Sim ou não? Alguns já viveram isso por aí, né? E esse versículo derruba por terra todas essas coisas. E ele fala de uma segurança que todo aquele que abriu o seu coração para Cristo pode ter. Tão simples quanto isso. E tão difícil quanto isso. Tão profundo quanto isso. Onde está a nossa segurança? É muito bom, né? Eu acho que para que a gente possa entender, e a carta de Paulo, por exemplo, falou que a pérola, se a carta inteira é o diamante do anel de ouro que Deus nos deu, do conhecimento, do coração dele, porque a Bíblia, não sei como você vê a Bíblia, né? A gente costuma crer na Bíblia de capa a capa. Existe um monte de gente aí, muitos falsos profetas, infelizmente, e Jesus falou disso, que no final dos tempos haveriam falsos profetas, colocando em xeque a veracidade disso aqui, ou a sabedoria existente aqui, o poder existente aqui, porque a palavra de Deus, o próprio Paulo, lá no começo da carta, né, no capítulo 1, ele fala que eu não me avergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar vidas, para nos tirar de situações difíceis, muitas vezes do pântano, muitas vezes de incertezas, inseguranças que nos quebram, que nos quebrantam, fazem com que os nossos dias fiquem tristes. E aqui está o poder de Deus para transformar. Amém? A gente crê isso, a gente crê. Então, nessa carta, Paulo vem falando de várias coisas. Impressionante, se você um dia quiser ler uma carta para te tirar do sério, te tirar do local onde você está, na sua zona de conforto, leia essa carta. E ele começa no capítulo 1 falando do homem natural. E depois ele fala do religioso, e fala, você é religioso, pensa que você está em situação melhor? Infelizmente não. E aí até que chegar no ponto que ele fala, só pela graça nós podemos ser salvos. Amém? E ele vem construindo isso. No capítulo 7, ele vai falar da maioria daquilo que nós já sentimos. E eu queria só trazer algumas partes do capítulo 7 para dar um pouco de entendimento, porque vocês veem todo o texto, uma regra de interpretação da Bíblia, quando você vai ler a Bíblia. Você começa a começar o versículo, tem lá, por exemplo, um portanto. Né? Algumas versões falam, agora já, né? Ou seja, alguma coisa que vem de trás, ele está fazendo um link. O que vem atrás? Quem que vem aqui atrás? Paulo está falando de logicamente que ele está escrevendo aos romanos, a carta aos romanos, ou seja, aos crentes que viviam em Roma, mas no meio daqueles crentes existiam muitos judeus. E assim como os judeus até hoje, eles continuam entendendo que a lei, vocês vão ver muitas vezes no texto falando da lei com letra maiúscula, e quando está a lei com letra maiúscula, a gente está falando dos mandamentos, certo? Dos 10 mandamentos para a nossa... Mas eu sei que depois aquele desdobramento chega lá a 613 mandamentos, é uma loucura, né? Mas vamos pensar nos 10 mandamentos, que é onde o coração de Deus está. Então, se você vem de alguma igreja, se você costuma ir falando, olha, agora nós estamos sob o domínio da graça, e a lei passou. Aprofunda um pouco mais, está muito raso. A lei não passou. Por que a lei não passou? O que mudou foi o conceito com que ela é encarada. Porque a lei representa o coração de Deus. Pega os 10 mandamentos e lê, e vê se tem algum tropeço ali. Se você pega ali alguma coisa e fala, poxa, isso daqui está errado. Isso daqui mudou com o tempo. Não. Não matarás, não cobiçarás. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E é duro a gente pensar nisso, porque quem tenta seguir a lei,
Você não consegue por quê? A gente viu a semana passada aquele momento de Jesus com o jovem rico. Quando ele chega lá para Jesus, o que eu ainda preciso fazer? Porque ele sentia que, tentando obedecer tudo, faltava alguma coisa no coração dele. Não foi isso? Mais ou menos? Então, e aí ele fala, Jesus pergunta, mas olha, você conhece lá os mandamentos? Não matarás, não cobiçarás. Jesus dando corda para aquele contato, para aquela conversa que ele teve com aquele jovem rico. E aí ele fala, então, segue isso daí, como bom judeu, né? Vamos falar assim. E aí ele fala, não, isso eu sigo desde pequenininho. Mas existe, no fundo, no coração, uma angústia de todo mundo que tenta seguir. Porque a gente peca já no primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas. Todo mundo que teve um filho, estou vendo alguns, tem o meu netinho ali atrás, tem outro neném aqui, tem aqueles lindinhos que passaram correndo aqui, né? As ovelhinhas aqui foram lá para a aula. É muito duro a gente, em nenhum momento, a gente olhar para eles e colocar eles na frente do amor que a gente tem para Deus. E aí Deus fala, querido, já Elvis, já não cumpriu, é muito duro, a régua é muito alta. Por que então a lei fala disso? A lei fala disso porque justamente Deus quer nos trazer ao conhecimento real de quem nós somos. Que a gente humildemente reconheça que a gente não consegue cumprir a lei. Bom, muito parênteses, seguindo um pouquinho, o capítulo 7, Paulo descreve, ele fala como se fosse eu. E é impressionante você ler o capítulo 7, eu não tenho aqui o número, mas às vezes que ele fala eu, meu, minha. Ou seja, o centro do universo era aquele religioso. Ele não está falando de uma pessoa fora do conhecimento. E eu queria trazer alguns versículos aqui, só para dar esse embasamento. Versículos 18 e 19, por exemplo, capítulo 7, Romanos 7, fala assim, sei que nada de bom habita em mim. Uau! É uma constatação importante. Isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Uau! O que ele está falando aqui? Em minha carne. Não está falando a carne. A carne... Você sabe que a nossa carne nunca se converte? Não sei se você sabe disso. Já percebeu isso ou não? Talvez se você tenha alguns anos de estrada, como eu, você saiba que a tua carne está sempre em conversa. Os desejos dela são os desejos dela. Sempre. O que você precisa fazer? Pelo Espírito que passa a atuar em você, você trabalhar a sua alma. Tirando aqueles desejos da alma, matando aquilo. Interessante, outro dia, nessa YouVersion, né, naqueles versículos diários, não sei se você costuma ouvir as reflexões lá, os pastores, os líderes lá que falam, e um deles dá um exemplo de Lutero. Lutero fala assim, olha, eu achei que quando eu imaginei que quando eu fosse batizado, o meu velho eu ia morrer nas águas do batismo, nas águas do batistério, e o novo eu ia viver. Ele falou, infelizmente eu percebi que o meu velho eu sabia nadar. Né? E ele saiu do batistério junto com ele. Ele falou, então eu tenho que tentar matá-lo todo dia. Né? Ou seja, a velha natureza vai nos acompanhar a vida inteira. Então qual é o trabalho? Uma figura também que se fala é 2 cachorros. Você tem 2 cachorros. E normalmente antes a carne era o cachorrão, e o espírito novo era o cachorrinho. Qual vai prevalecer? Aquele que você alimentar. Aquele que você alimentar. E é isso que esse texto vai falar para a gente, eu estou aqui abrindo muito. Mas aqui, Paulo está se colocando na posição que ele teve como filho de judeu, ele fala judeu de judeus, né? Aquele lá, seguidor de Gamaliel, apóstolo, era como se diz, candidato a ser presidente do Sinédrio um dia, menino de ouro do seu pai, orgulho do pai, da família, tudo mais, e aí ele conhece a Cristo e derruba tudo aquilo que ele tinha construído. O castelo de cartas dele cai por terra. E ele entendeu que tudo aquilo era como lixo.
Ele usa outra palavra mais feia, ele fala esterco, é a palavra que ele usa, né? Com relação ao prêmio que ele tinha conseguido em ganhar a Cristo. Mas aqui ele se coloca de novo na sandália do religioso. E ele fala, então, sei que nada habita na minha carne. Então, quando fala carne aqui, não está falando a carne, só a carne. Ele está falando o nosso eu, a nossa alma, o nosso ser, os nossos pensamentos, tudo aquilo que está em nós, a nossa tendência normal, ok? Ele fala isso. E o texto segue um pouquinho, dizendo assim, perdão, isso aqui está errado, né? Jesus, meu Deus, agora é Lucas 11. Lucas 11 está aqui, onde está escrito Romanos, o negócio de você copiar e colar, esqueci de mudar a referência, né? É Lucas 11. Interessante que você pode falar, puxa, mas eu sou bonzinho, eu sou boazinha, como é que você fala que nada há em mim e tal? Olha o que Jesus disse aos seus discípulos, quando ele estava ensinando lá a orar. Lucas 11, tá? Não tem nada a ver aqui com Romanos 7. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Lembra dessa passagem? Jesus está falando para os discípulos dele, que estavam sendo treinados por ele, falou, vocês, apesar de vocês serem maus, o que ele falou para o jovem rico? O jovem, bom mestre, ele falou, por que você está chamando de bom? O único que é bom é Deus, amém? Tudo bem? Isso é o pano de fundo que Paulo está construindo aqui. O texto de Romanos segue falando assim, no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Olha que interessante, lei com letra maiúscula, ele está falando, portanto, dos mandamentos. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei e da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí ele acaba chegando numa conclusão, que é, digamos assim, o clímax do capítulo 7. Ele fala, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E aí ele dá a solução. Fala, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Graças a Deus por Jesus. Paulo, judeu de judeus, fariseu de fariseus, menino inteligente, estudou aí aos pés de Gamaliel. Quando ele olha para trás, ele fala, eu não sou nada. Eu sou ruim de coração. Tento fazer o bem, mas quando eu vejo, se precisar, na minha necessidade, eu estou fazendo o mal. Será que a gente não vê isso no mundo? É nesse contexto, então, capítulo 7 termina assim, e aí vem então esse bálsamo, que ele fala, portanto, se você está em Cristo, já não há mais condenação para você. Se você entendeu que não é você ser bonzinho, boazinha, que vai fazer você ir para o céu, vamos falar assim, né? Como a gente aprendeu na escola, que Deus olhe para você com favor, você tem que reconhecer que só o sangue de Jesus pode abrir as portas do céu para você. E temos que clamar. E aí, então, Paulo vai falar para eles, se você está em Cristo, se você abriu o seu coração para Ele. Então, a gente podia falar assim, a todos que estão unidos com Cristo pela fé, a todos os nascidos de novo, né? Não nascido de novo, nascidos de novo. Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Você nasceu de novo? Mas o texto segue no versículo 2 falando, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Liberto. Cristo Jesus, o sangue dele, quando nós clamamos, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor, eu sei que o Senhor é Deus. Eu entendi que o Senhor é o Deus presente, o Deus Emanuel, aquele que veio para me ensinar e para morrer na cruz para mim. Quando Deus olha para a gente, a partir desse momento, Ele vê nós como justos. Não que a gente vai ser justo um dia, tomara que sim, mais justos,
Mas aquela justiça de que nunca pecou, a gente nunca vai conseguir, só Jesus conseguiu. E Ele nos liberta disso, porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Por isso, quando a gente lê lá em Colossenses 1, 13 e 14, só um parênteses, fala assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém? Ele nos tirou daquele nosso reino de Adão, nascidos em Adão, e pelo sangue de Jesus, a todos aqueles que falam: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, entra na minha vida. O Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa. Aliás, diga-se de passagem, isso acontece um pouquinho antes, porque quando a gente começa a olhar, e o texto vai nos levar a isso, quando a gente começa a olhar para as coisas da fé com um olho um pouco diferente, a gente começa a olhar para as coisas da fé diferente do que os olhos que a gente olha para a novela. Nem sei que hora que passa a novela, antes era das 8, né? Faz tanto tempo que eu não assisto novela que nem sei mais. Mas tudo bem, vai. A novela das 8, ou para aquela série do Netflix que tem me chamado tanta atenção. Quando a gente alguma coisa começa a desviar o nosso olhar para as coisas de Deus, começa a dar aquela inquietação no coração, fala: eu preciso buscar, eu preciso entender que tem alguma coisa diferente. Isso já é a ação do Espírito Santo na gente, amém? E a palavra diz que quando nós abrimos o nosso coração a Jesus, convidamos Jesus a ser o nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar na gente. É como se Jesus tivesse vindo habitar na gente, amém? Andando um pouquinho para frente aqui, versículo 3 fala assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Aqui está falando justamente disso, não é? Por que a lei estava enfraquecida pela carne? O que está falando aqui? A lei, no capítulo 7, Paulo vai falar: eu amo a lei é boa, eu sei que a lei é boa. Eu olho para a lei e é tudo bom, não é aquilo que a gente falou, todo mundo quer ser bom, não é? Todo mundo quer ser bom. O problema é que, de repente, você acha que você tem uma necessidade tua e você não hesita em fazer o mal, a partir do momento que você acha que é necessário. Não é? Mas aqui, então, isso vai enfraquecendo. Então, a lei é muito boa porque ela mostra para a gente. Alguns pastores até fazem alguns exemplos, não sei, mas, por exemplo, o senhor fala assim, ele falou: tenta fazer uma coisa, você tem na tua casa, você tem um sobrado, você mora num sobrado, e a janela de cima é um vidro, ok? Tem um vidro bacana lá. E tem um muro, mas quem está lá na rua, pelo menos quem está passando lá, vê o vidro. Experimenta colocar no vidro assim: proibido jogar pedras, e vê o que acontece. Ou todo moleque que diga isso, né? Todo que já foi moleque, pelo menos os meus companheiros homens aí, está num lugar, sabe aquele gramado bonito? E aí, você viu que a gente não vê mais essas placas? Fala: não pise na grama. Ah! Oh, que vontade, né? Você fala: eu vou pisar nessa grama, né? Dá aquele comichão de pisar na grama. Mais ou menos a mesma coisa que Paulo levanta da lei. A carne, aquela vontade nossa de fazer. É isso que acontece. Experimenta para o filho pequeno. Vocês que têm filho pequeno, daqui a pouquinho vai estar se virando mais sozinho. Chega lá, põe alguma coisa lá na casa, fala: não mexe aqui. E depois acompanha. Vê como a criança vê aquilo. A partir do momento que você fala: não mexe aqui, era melhor você falar: mexe aqui. Aí ele nunca vai se interessar por aquilo, tudo bem. Você fala: não mexe aqui, pronto. Parece que está dentro da gente. Porque nós nascemos em Adão, infelizmente. O pecado já vem no nosso chip original. Tá? Então, o que ele fala? Se a lei não tem essa possibilidade, ela é incapaz de nos salvar, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então, a lei pode mostrar o pecado, mas não tem poder para ajudar a não cair. Né? E o legalismo, aí você pode falar: bom, então eu vou pegar a lei, eu vou ficar maluco, eu vou seguir tudo o que está na lei. Todo dia eu vou chegar lá, vou pôr lá na porta da geladeira. Eu não sei se na casa de vocês é assim, na nossa, né? Coisa que é importante tem que estar lá na porta da geladeira, senão a gente nem sabe, né? Então está lá na porta da geladeira, todo dia eu vou seguir lá, o decálogo, né? E sabe o que vai acontecer? Lembra aquilo que a gente pôs lá na semana passada, como uma disciplina?
Fala assim, o que eu vou fazer se eu decido fazer o que Jesus disse para eu fazer? Né? Então você fala, começa a seguir. E aí depois observa onde você vai errar. Que você vai errar. A gente é humano, né? Legal é você poder ter a tranquilidade de coração e isenção para trabalhar aquilo. Fala, olha, eu errei aqui. Por que eu errei? Por que esse pecado é tão atrativo, atraente para mim? Por que eu sempre estou escorregando na mesma casca de banana? Eu sei onde a casca de banana está, algumas delas aqui, né? Certo? Eu sei onde a casca de banana está, mas parece que tem alguma coisa que vai me levando para escorregar naquela casca de banana. E aí, desculpa, a carne é fraca. Mas Deus nos deu o poder de resistir. Amém? Jesus, então, teve que morrer por nós, pelos nossos pecados. E o legalismo, infelizmente, não é uma saída. Nós temos que nos render. Por isso, eu não quero me repetir nos textos aqui, mas o convite de Jesus, que foi o convite de João Batista, fala, olha, o reino de Deus está aqui, está entre vocês, está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Amém? Arrependam-se e creiam no Evangelho. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É interessante, porque a gente pode olhar para esse texto, nossa, então quer dizer que a gente vai conseguir cumprir os mandamentos? Não, não é isso que ele está falando. Jesus cumpriu os mandamentos, Jesus pagou o preço pela nossa desobediência. E por isso, Deus, quando olha para a gente, fala, está tudo bem, vocês são aceitos. Amém? Mas para que a gente vivesse segundo o Espírito, e ele vai aprofundar isso. O que a gente pode concluir, então, desse primeiro ponto? Todo aquele que está em Cristo pode viver em plena e real liberdade. Nós não precisamos mais viver escravos do pecado. Jesus pagou o preço por isso. Então, a gente pode pegar das coisas mais básicas, é que a gente costuma ver pecado sobre aquelas coisas que a gente vê, por exemplo, na lei. Né? Eu não posso fumar, eu não posso ter sexo fora do casamento, eu não posso querer matar ninguém, né? Não quero, mas pensa nas coisas mais soft. Pensa na sua ira, na sua vontade de cancelar uma pessoa que você não gosta ou que você detesta. Aquelas pessoas que você vê e você cobiça. Aquele carro que você não pode ter e você cobiça. A casa do teu vizinho que é mais bonita que a tua. São coisas sutis. Elas não chegam a aparecer, mas Deus está nos vendo. Não é? Deus está nos vendo. Então, todo aquele que está em Cristo pode viver em plena e real liberdade. Você pode entregar para Ele essas coisas e viver livre deles. E por que a gente pode? Porque a gente ganha, a partir do momento que nós estamos em Cristo, uma companhia real. E quem é essa companhia? Vamos ver um pouco o que o texto fala. Versículo 5 fala assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Tudo bem? Acho que está claro, né? Não preciso elaborar muito. Quer um exemplo bem tonto? Bem tonto. Quero ser rico, não tenho como. Todo o dinheirinho que sobra eu vou jogar na loteria. Vou fazer a fezinha. Aí você pergunta para mim, pastor, é pecado jogar na loteria? Acho que não. Sabe o que é pecado? É o que te fez querer jogar na loteria. Isso é pecado. Isso é pecado. Mostra insatisfação com a tua situação. Mostra que você está querendo um atalho para buscar outro tipo de satisfação que você não está encontrando em Cristo, na sua fé. Outras coisas, eu não elaborei isso, por isso eu estou falando aqui de bate-pronto. Né? Mas percebe essas coisas? A gente sempre tem, Deus está sempre olhando o que está por trás, as motivações, o que vai por trás das coisas. Tá? Então fala assim, quem vive segundo a carne tem a mente voltada porque a carne deseja.
Você fala, pô, ter um emprego novo é ruim? É pecado? Não. Querer melhorar de vida é pecado? Não. Tudo bem com isso. Não tem problema. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero, porque não sei o quê, porque eu quero mostrar, porque eu quero fazer. Cuidado. O que você está vendo? Quais são as séries que você está vendo no Netflix ou qualquer outra coisa aí? O que você está... O que tem feito a sua cabeça no YouTube ou qualquer outra coisa? O que está realmente ocupando o seu tempo, enchendo os seus pensamentos? Quando você para pensar, sua mente volta para onde? Imagina que você fosse aquela birutinha, sabe, da porta de... Não, vamos falar mais correta, que é aquela do aeroporto. Aquela que fica lá para mostrar para onde o vento vai. Por um lado está a carne, por outro lado está o espírito. Para onde o teu vento está soprando? É isso que está aqui. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Interessante. Existe uma dicotomia aí. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tive muita dificuldade com esse texto aqui há algum tempo, Mas se você pensa a longo prazo, pensa nas pessoas que você conhece. E vê a vida dessas pessoas. Pensa no fruto da vida dessas pessoas. As pessoas que estão com os olhos voltados para a carne, ou seja, para a sua vida pessoal, sua satisfação pessoal, deixaram Deus de lado e estão seguindo a vida. Você começa a ver que os anos vão passando, você vê os relacionamentos que essas pessoas fazem, o tipo de pessoa com que elas passam a se relacionar, você vê o casamento delas, você vê o caminhar das coisas, e muitas vezes você vê, infelizmente, uma insatisfação, uma degradação, que vai dar onde? Vai dar em morte, é isso que Paulo está falando. Porque a morte todos nós vamos, mas nosso espírito vai junto ou nosso espírito está sendo renovado, como o de Paulo? É isso aqui. Então, tem um caminho. A gente vê alguns parentes nossos, infelizmente, metidos em outras crenças, E aí você vai vendo, está legal, a pessoa está bem, está trabalhando, de repente, deu um passo, e esses passos são sempre como se fosse um degrauzinho para baixo. E aí não sei o quê. Aí você olha assim ao longo do tempo, nossa, era, sei lá, uma menina tão bonitinha, com tanta promissora na carreira, e aí vai, as decisões que vão tomando na vida. É uma pena. A gente pode ver isso todos os dias. O outro lado é, quem está olhando, o pendor é o Espírito, é vida e paz. Aí você começa a ver algumas pessoas que todos nós conhecemos, e parece que as coisas vão contribuindo para o bem. E parece que o degrau, ao invés de ser degraus para baixo, os degraus são para cima. As coisas vão dando certo, a pessoa vai tendo harmonia, vai tendo paz, as coisas vão andando. Ok? É um pouco que está aqui. Interessante que Romanos 6:23 fala assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, essa morte é uma coisa que nós herdamos de Adão, e dessa ninguém... O que é? O nosso corpo. Quem é plus 50, vamos falar assim, eu já estou plus 60 e estou quase chegando no plus 70, É impressionante, você olha no espelho e você vê claramente a morte chegando. Começa a perder amigos. Fulano, cadê fulano? Fulano morreu de repente e tal. E todo velho passa por isso. Então a gente sabe que o nosso corpo vai morrer. Mas como é que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito está se mantendo? Será que ele está de glória em glória, como Paulo fala? Parece que existe um caminho para esses. Não importa que o corpo vá, mas a gente vai ter vida e paz. Amém? Versículo 7 fala assim, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, de repente, você vê algumas igrejas bacanas, que chamam inclusivas, Bacana, tudo mais. Aí o que elas falam? Mas para ser tão inclusivas, elas precisam negar parte da Bíblia, Eu queria falar disso, mas está acontecendo bastante hoje em dia. E aí a gente fala, mas na hora que você fica tão amigas,
das pessoas que estão abrindo mão das coisas corretas, que a Bíblia nos ensina, que são vida e paz, que o futuro é vida e paz, que a gente começa a perder a nossa significância, né? Fala, então, para que eu vou lá na igreja? Só para receber cafuné, mas eu não entendo o que eu preciso fazer para que eu seja abençoado, né? Então a mentalidade é inimiga de Deus, porque não dá para você pegar o teu modo de pensar e encaixar no pensamento de Deus e querer que Deus mude de acordo com o seu modo de pensar. A ideia é que a gente mude o nosso modo de pensar, nossa cosmovisão, forma de ver o mundo, aquilo que Deus fala, olha, faz isso que vai dar bom para você, que você vai ser abençoado, tua vida vai dar certo, tudo de bom vai acontecer para você, apesar das dificuldades. Paulo vai falar disso não hoje, né? Na continuidade do texto, tá bom? Então, ele fala, versículo 8, fala assim, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Acho que a gente não precisa procurar muito, porque quem está focado na carne está focado na autossatisfação. Eu estou tudo bem, eu quero ter uma barriga de tanquinho, o que eu vou fazer? Então, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer ginástica, eu vou fazer operação, eu vou fazer qualquer coisa, vou colocar a família em dívida, eu não estou nem aí, eu botei na minha cabeça que eu tenho que ter a barriga de tanquinho, vai ser difícil, hein? Acho que eu não ia conseguir mesmo, mas tudo bem, então eu vou fazer qualquer coisa para conseguir aquilo, o resto não me interessa, porque eu estou focado em mim. Lógico que você não vai agradar a Deus, que Deus vai olhar para você e falar, cara, o que você está fazendo na sua vida? Paulo não fala do outro lado, mas a gente dá a entender que quem está no Espírito é o contrário, vai agradar a Deus. Mas o versículo 9 fala assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, porque ele está falando, se você é cristão, se você aceitou a Cristo em algum momento, você não está mais nessa angústia, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Eu queria abrir um parênteses aqui, mais um, só para tranquilizar o teu coração. Você está aqui hoje, você fala assim, eu não sei, não sou cristão, estou vindo aqui na igreja, quero ver o que esses caras falam, né? Do que eles estão falando, bacana, isso é para você também, né? Mas talvez você esteja já, você aceitou a Cristo, você foi batizado, você está na carreira, e você de repente fala, puxa, mas eu tenho o Espírito ou não tenho o Espírito? Tem gente que fala do batismo, né? O segundo batismo do Espírito, como é que é isso? Eu diria assim para você, se você um dia aceitou a Cristo de uma forma consciente, a promessa da Bíblia, o que a Bíblia defende é que o Espírito Santo veio habitar em você. Amém? Você pode ter várias experiências. Paulo mesmo fala, enchei-vos do Espírito, certo? Está lá em Efésios 5. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. Bacana. Cada dia a gente vai fazer isso. Porque de repente você conhece e fala, bom, você foi batizado no Espírito? Eu fui. Quando? Há 40 anos atrás eu tive uma experiência com o Espírito e depois? Nada mais? Isso é uma experiência contínua. É a gente esvaziar, a gente pegar, tenho que pegar o velho Carlão aqui, certo? Cara, deixa para lá e aqui eu vou focar no novo Carlos, renascido, nascido de novo, que vive com o Espírito. Amém? Então, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito, não é. Então, a experiência cristã, em sua inteireza, é assinada pela presença e pela atividade do Espírito Santo. Né? Interessante a gente pensar que a lei, por exemplo, era uma lei. Como foi a lei? Vocês lembram disso? Moisés, lá no monte, escrito em pedras. Escrito em pedras. Não matarás, todas aquelas coisas lá. Ok. O que acontece com aquelas pedras? Elas são externas, não é? Estão fora da gente. Sempre estiveram fora do povo. Aliás, se você ler Êxodo, você vai ver muito interessante, que quando Moisés desceu, depois de 40 dias, 40 noites com as pedras prontas, o povo estava na maior bagaceira. Tinha feito lá o bezerro de ouro e tudo mais, e o que Moisés fez? Ficou bravo, pá, jogou as pedras no chão, arrebentou as pedras. O povo nem chegou a ver a lei, nem chegou a ler, de tão externa que era.
Deus depois teve que levar Moisés de novo e reescrever as tábuas da lei. Não é? Mas essa é a história da lei. Então a lei não está no nosso coração. Mas é interessante que em Jeremias, isso eu queria trazer para vocês aqui, Jeremias 31, os versículos 31 e 33, falam de uma coisa muito interessante que conecta com a nossa realidade de hoje, que Paulo está falando em Romanos. Estão chegando os dias, Jeremias 31, versículo 31 e 33, fala assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Interessante pensar isso. A lei que Deus colocou naquela pedra, lá na frente, quando o povo se rebelou e tudo mais, ele falou: um dia eu vou ter um povo, que somos nós, igreja, certo? Vou ter um povo, que eu vou escrever a lei no seu coração, no seu íntimo, escreverei em seus corações. Como é que a gente tem isso? Através do Espírito Santo que habita em nós. Cristo, o Espírito de Cristo que habita em nós. Amém? Isso é cumprimento de profecia. Essa é a nossa experiência aqui. Né? Ok? Versículo 10 fala assim: mas se Cristo está em vocês, se o Espírito Santo está em nós, né? O Espírito de Cristo, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Justiça de Jesus, aquele decreto que ele decretou há 2000 anos atrás. E todo aquele que aceitou é considerado justo diante de Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? É interessante a gente pensar aqui, muitas vezes eu recebo pergunta como pastor, e eu já tenho falado algumas para vocês, e por favor, se foi você que fez a pergunta, nada a ver, é só uma constatação. Vou pegar cigarro, por exemplo. Aí a pessoa vem e se converte, né, tem uma experiência especial, fala: mas pastor, eu posso fumar? E como pastor você fica assim, né? É mais fácil falar: não, não pode. Mas se tiver que mostrar na Bíblia, não fala nada. A Bíblia não fala essas coisas, certo? Pastor, eu posso beber? Outro dia a gente falou desse termo. A Bíblia não... Tem muita igreja que fala: não, não pode beber. É mais fácil. Passa a régua, corta. Mas a Bíblia não fala. Fala para você não se embriagar. Não se deixar a bebida tomar o controle da sua vida. Né? Mas tem coisas que não fala. Posso fumar maconha? Aí sabe o que é interessante? Que você fala assim, aí vi um pastor falando isso, ele fala assim, ó, aí fala para o professor: você é nascido de novo? Você é cristão? Sou. Você nasceu de novo? Sim. Pergunta para o Espírito. O que o Espírito está dizendo para você? Já percebeu isso? Se você é nascido de novo, você está na carreira cristã. Sabe aquelas vezes que você está fazendo uma coisa e algo dentro de você, você não tem ainda esse discernimento para perceber? Você fala: Só esse se você está com a sua sensibilidade boa, você já... deixa eu prestar atenção nisso. Algumas vezes ele fala claramente, eu já confessei a vocês aí algumas coisas, eu não vou ficar me repetindo aqui. Que ele chega para mim: isso não. Ok. Algumas vezes é só uma pequena sensação, fala: desvia para cá. Mas se os nossos olhos estão voltados para a carne, a nossa biruta aqui espiritual está virada para a carne, para a satisfação dos meus desejos, satisfação das minhas paixões, eu não vou ter essa sensibilidade. E a gente está falando de intimidade com Deus, é justamente isso. Liga. Olha o que o Espírito está falando. E ele fala. Pode ter certeza. Talvez você nunca escute uma voz, mas ele vai te dizer a direção. Amém? Outra forma, óbvia, a mais contundente e mais importante é essa daqui.
Tem várias coisas aqui de Deus, certo? O que Deus quer para a sua vida. Leia. E aí, algumas vezes você está lendo, não sei se vocês viram, lembra que eu comentei do Emael, esqueci, ia por aqui e não pus. Aquela forma de fazer a meditação, está nos nossos grupos. Se você está nos visitando, fala comigo, eu te passo aqui, depois está, né? Que toda a meditação você pega lá e você faz, e Deus, e aí o próprio fala, mas o que Deus está te falando? É o Espírito que está falando. É o nosso ponto de contato hoje, né? O Espírito de Cristo. A gente fala, Cristo vive em mim, mas quem vive em mim é o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi a conexão. Quando Jesus voltou, os discípulos, não, está tão bom que o senhor aqui não vai embora, não, eu preciso ir, porque quando eu for, eu vou me multiplicar, porque o Espírito está em todo crente. Amém? Então, é isso que está falando o texto. Vou andar um pouquinho rápido aqui. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Deixa a carne para lá. Abre mão das paixões, né? Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? E aqui vem o nosso último ponto. Nosso último ponto. Adoção, uma adoção real. Nós sabemos agora quem nós somos. Versículo 15 fala assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem. A gente não precisa temer. O que mais pior para nós? Temer o quê? A morte? É o pior, não é? Mas se a palavra fala que se nós morrermos, vai ser infinitamente melhor, que a gente vai estar com Cristo, o que eu posso temer? E é uma síndrome nos nossos dias isso. Mas receberão o Espírito que os adota como filhos. Então, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E isso é uma grande bênção, amém? Você poder chamar Deus de papai. Meu pai. Se você for a Israel, você vai ver várias pessoas na rua, né, as crianças, Abba, Abba, Abba. Só vê o The Chosen que você vê isso lá no filme, né? Abba é uma forma, como se fosse papai, né? Forma de chamar. Os judeus não chamam Deus assim, até hoje, né? Eles chamam como aquele que, muitas vezes ele não fala nem o nome, né? Aquele que tem o nome, não vou falar aqui em hebraico para não passar vergonha, né? Mas eles têm essa. Então, quando Jesus chega para eles, fala, ó, quando vocês orarem, fala assim, ó, Pai, Pai nosso. Isso é intimidade. Isso é uma coisa que nós ganhamos com essa filiação. Amém? Então, o Espírito nos dá essa possibilidade. E é interessante que o versículo 16, a gente já no finalzinho, né? O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? É uma palavra interna entre você. Você tem o teu Espírito, a gente entende que nós somos feitos de corpo, alma e Espírito, ok? Alguns entendem que alma e Espírito são uma mesma coisa, não vamos entrar nessa discussão, que não vai nos acrescentar nada, né? Mas é interessante que é o Espírito, que é aquela nossa parte espiritual que estava adormecida quando nós estávamos em Adão, antes da gente aceitar Cristo. Na hora que ele é reaceso pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fala, você é filho de Deus. E aí a nossa oração do Pai Nosso faz sentido, porque nós vamos falar com o nosso Pai Celestial. Antes disso não faz sentido, embora todo mundo conheça, né? E é isso que fala, ele testemunha o nosso espírito. Portanto, a gente não precisa temer, não precisamos ter medo. Essa é a segurança do crente. E aí o último versículo que nós vamos ver hoje aqui, fala assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, irmãos de Cristo, né? Como se fosse. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, herdeiros do quê? Herdeiros das riquezas do Pai. Tudo que o Pai pode dar, do poder do Pai, das bênçãos do Pai, do futuro que Ele reservou para os seus filhos, né? E co-herdeiros da mesma glória, como filhos adotados, adotivos, tá? Participante das reais naturezas divinas. Tudo que Ele tem
para nós. Portanto, a gente diz assim: não somos mais órfãos, agora temos uma família real. Uma família real. O que a gente pode dizer como fechamento disso que a gente viu? Eu não sei se você ainda luta com a sua salvação. Sou salvo, não sou salvo? Tenho o Espírito, não tenho o Espírito? Talvez valha a pena você fazer pequenos testes na sua vida. O que tem preenchido o seu coração? De segunda a sexta. Você gosta de escutar uma mensagem, você gosta de ver um versículo, você gosta de ler tua Bíblia, você gosta de orar, ou você está na mídia, direto. É uma coisa simples, não é? Sem acusações. É só uma constatação. E aí, de repente, você fala, mas eu quero mudar isso. Algo dentro de mim fala, eu não quero continuar assim, eu quero mudar. O convite de Jesus está aberto. Ele fala, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A palavra de Deus está perto de você. Todo aquele que confessar que Jesus Cristo é Senhor, é Deus, e convidá-lo, Ele entrará no seu coração e fará morada nele. Amém? E você vai perceber que quando você der esse passo, algo vai mudar em você. Você não vai perceber, né? Não vai tomar anabolizante, nem nada. O Espírito entrou em mim, como algumas manifestações de outras seitas por aí, né? Não vai acontecer nada disso, mas algo sobrenatural vai acontecer. E a palavra fala que haverá festa no céu, porque você vai ficar conectado a essa família, por adoção. Então, vale a pena viver essa segurança e não ter mais nenhum tipo de temor, saber que nós estaremos com Jesus, se Ele voltar amanhã, nós estaremos com Ele? Claro que sim. Você já deu esse passo de fé? Se você entregou seu coração a Jesus, não precisa mais temer pela sua salvação, todos os dias. Nada pode abalar essa certeza que nós lemos aqui. Não existe mais condenação contra você. Ah, mas eu pequei, como vou fazer? Se Jesus voltar amanhã, Jesus já pagou por esse pecado que você vai cometer amanhã. Isso não te dá permissão para pecar. Por isso existe a carta de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, que todo crente tem que saber de cor. Se confessarmos os nossos pecados, podemos repetir juntos esse? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O mesmo convite que Jesus fez lá da primeira vez, vale para você, arrependa-se. Fala, Jesus, eu errei, eu pequei, mas eu não quero pecar. Eu sei que não é o certo. E ele vai falar, meu sangue já pagou. Só que ele vai, lógico, você não vai escutar, mas você tem que sentir no coração. A mesma coisa que ele falou para aquela mulher, quando ele, quem está aqui te acusando mais? A mulher que foi pega em adultério, ela fala, não tem mais ninguém, Senhor. Ele fala, eu também, já te perdoei. Mas ele fala, vai e não peques mais. Não é, tudo bem, eu te perdoo e amanhã eu te perdoo, depois eu te perdoo, depois eu te perdoo. Não é esse o caminho, não é? E a gente mudar de vida. Amém? Dê vazão à orientação do Espírito que vive em você. Ele está em você, está com você. Então, treine seus ouvidos espirituais. Isso pode fazer toda a diferença na sua caminhada. De repente você está indo por aqui e você escuta aquele... Você para. Foi isso. Treina o ouvido. Porque aí, ao longo do tempo, já viu, tem uns crentes que estão bem treinados nisso, e chega para você, o Senhor te deu uma palavra. Já pensou que legal acontecer isso com você? Pode. É o treino, é o caminho, é a intimidade. Por isso nós estamos falando de intimidade com Deus. Não é? E Ele fala. Treine, ouça. A gente passou por uma experiência muito rápida, muito clara, na semana passada, onde vê claramente Deus falando para algumas pessoas e para nós também. Isso é intimidade com Deus. Portanto, viva isso, busque isso, compartilhe isso, seja uma luz na cidade para a glória de Deus. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar.
De repente você veio aqui hoje buscando justamente isso, saber o que é. O que é isso que Deus está colocando no meu coração, mas eu não sei o que é, essa inquietação. Talvez o que Ele esteja te chamando é justamente para você abrir mão daqueles sonhos mais egoístas que estão tomando espaço no teu coração. E humildemente falar: Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu sei que Tu és Deus. Jesus, eu quero abrir meu coração para Ti. Vem fazer morada nele. Me ensina a viver essa segurança que Romanos 8 nos mostra e nos fala. Senhor Deus, olha para cada um dos nossos amados, nossos queridos aqui, nossos visitantes, e faz, ó Pai, essa conexão maravilhosa. Espírito Santo de Deus, nós queremos Te conhecer mais, queremos abrir mais espaço na nossa vida, no nosso coração, nos nossos pensamentos para Ti. Queremos aprender de Ti e sabemos, se estamos aqui hoje, foi pela graça, por Tua graça. Prepara o nosso coração para escutar a Tua voz cada dia mais. Muito obrigado, porque sabemos que nós temos segurança de que hoje nós somos filhos de Deus. Nós temos uma família, a família da fé, e podemos chamar-Te, Senhor Deus, Pai, de Papai, nas nossas orações. Em nome de Jesus, Te agradecemos por isso. Amém.